Último módulo da apostila 4, frente 121, o módulo 24. Força elástica e dinamômetros. Esse conteúdo é mais simples, né? Fórmula da força elástica. Pode pôr F, FE para força elástica, FEL, né? Aí como vocês preferirem. A força elástica, a fórmula dela é K vezes X. O que é o K? O K é a constante de elasticidade. Como depende do material essa constante, geralmente ela é dada no exercício. Senão ele tem que dar todos os outros parâmetros para que você possa calcular. O X é o que a gente chama de deformação. A deformação é o quanto essa mola, esse elástico, ele foi tirado da sua posição de equilíbrio. Então, por exemplo, o comprimento da mola natural sem distensão é 5 centímetros. E ela sofreu uma distensão até chegar em 25 centímetros. Então, qual foi a deformação? Bom, a posição de equilíbrio era 5 até 25, então a deformação foi de 20 centímetros, tá? Bom, no sistema internacional, essa constante K é dada em Newton por metro. Então, usando o sistema internacional de unidades, a deformação ela deve estar em metro, tá? O dinamômetro. Dinamômetros são aparelhos que medem a força peso. Então, isso aqui é um dinamômetro. Então, aqui é fixo, ele fica preso, ele fica pendurado, ele tem uma molinha aqui, e aqui é o peso, é a força que vai ser feita. Então, esse peso vai ser igual à força elástica, tá? Então, só muito cuidado que em sistemas, tá? Eles costumam colocar o dinamômetro com massa para ser medido o peso dos dois lados. Então, você lembra que em um dos lados não é medido a força, é só para fixar. Então, ele vai medir o peso somente na outra extremidade. Então, vamos ao exercício de aplicação número 1. Em uma mola fixa no teto, situação 1, esse caso aqui, prende-se o ímã 1 de massa 0,3 kg, que sofre a ação da força magnética, né? Que é a situação 2. Esse caso aqui, né? Eu tenho o ímã 1 e aqui eu coloquei um outro ímã 2 puxando esse ímã 1. Então, se vocês observarem aqui, a gente já consegue calcular a deformação, ó. Na situação original, sem nada, sem o ímã estar pendurado, era 10 centímetros. Aqui é 13. Então, a deformação foi de 3 centímetros. Já vou dividir por 100 e passar para metros. Então, a minha deformação foi de 0,03 metros. A mola possui uma constante elástica é o K, de 150 Newton metro. E o sistema se mantém em equilíbrio, tá? Então, desprezando-se a massa da mola, adotando a gravidade como 10 e considerando que a massa do ímã 2 é o dobro do ímã 1, mas, ó, o ímã 2 ele não está pendurado, então ele não vai ser utilizado, tá? Então, esse dado aí não vai alterar em nada. Qual a alternativa que indica o módulo da força magnética em newtons que o ímã 2 exerce sobre o ímã 1? Então, na verdade, aqui, a força magnética ela vai ser a diferença entre a força elástica e a força peso
do meu bloquinho, tá? Então, aqui nesse caso, ó, eu tenho o peso, eu tenho a mola segurando, e aqui, então, está a força elástica. Então, a diferença entre essas duas forças é a força magnética que puxa esse ímã para baixo, tá? Então, vamos achar essa força magnética. A força elástica, K vezes X, menos a força peso, que é a massa vezes a gravidade. A constante K é 150, o X 0,03, menos a massa, que foi dada, a massinha do ímã na segunda linha aqui do exercício, 0,3, vezes 10. Então, nesse caso aqui, a força magnética, multiplicando 150 por 0,03, dá 4,5. 0,3 vezes 10 dá 3. Então, a minha força magnética vai ser de 1,5 newtons. Então, a alternativa correta, a letra D. Exercício de aplicação número 2. O peso de 13.000 newtons da cabine de um elevador, tá aqui, ó, o peso da cabine do elevador, é aliviado pela ação do contrapeso de 9 newtons, aqui está atrelado. Então, aqui o contrapeso, 9.000 newtons. Quando a cabine desce até o fundo do poço e está livre da ação do motor, sua base toca uma grande mola que é comprimida, encolhendo-se 5 centímetros. Então, é a deformação da mola. Já dividi por 100, porque a gente não pode usar em centímetros, tem que passar para metros, tá? Ele pede a constante elástica da mola. Então, força elástica igual a K vezes X, a gente sabe que essa força elástica vai ser a diferença, né? Já que a cabine é aliviada pelo contrapeso. Então, 13.000 menos 9.000, eu vou ter aí uma força elástica, né? Que é a força que sobra para a mola suportar, de 4.000 newtons. A constante K eu preciso achar, e a deformação da mola, com esse peso de 4.000 newtons, 0,05. O 0,05 que está multiplicando, passo dividindo. Então, essa constante K, ela tem que ser, no mínimo, de 80.000 newtons por metro. Então, analisando aqui as alternativas, a correta é a letra D. Exercício de aplicação número 3. Uma balança possui uma base em que estão fixadas uma régua vertical, uma coluna com uma roldana ideal, é uma roldana só, em seu topo, e uma mola. Está aí a figura, tá? A outra extremidade da mola está preso a um cabo inextensível que passa pela roldana e se prende ao prato de pesagem. No ponto de união da mola com o cabo, existe um ponteiro que marca os valores das distâncias obtidas na régua. Com o prato vazio, o ponteiro da balança indica 15 centímetros na régua. Então, é o comprimento natural da mola. Quando um peso de 4 newtons, então aqui a força que está sendo feita,
é colocada no prato do ponteiro, ele passa a indicar 17 centímetros. Então, eu tenho aí de 15 para 17 uma deformação de 2 centímetros. Já vou dividir por 100, eu tenho aí que a deformação é de 0,02 metros. Dessa aferição, obtém-se o valor da constante elástica da mola. Então, o valor da constante elástica, né, Fel, é igual a K vezes X. A força que está sendo aplicada na mola é a força-peso de 4 newtons. A constante elástica K é o que eu preciso achar. E o X, 0,02 metros. O 0,02 que está multiplicando, eu passo dividindo. Então, 4 dividido por 0,02 é igual à constante elástica. Dividindo 4 por 0,02 vai dar 200 newtons por metro. Só que verificando aí nas alternativas, todas estão em notação científica. Passando para a notação científica, 2 vezes 10 ao quadrado, newtons por metro. Então, a alternativa correta, a letra A. Exercícios propostos do módulo 24. 461, 463, 464, 468 e 474.